A gente já manda brasa por aqui. Olá. Duas vezes eu falei. Tudo bom, Gabriel? Tudo bem. Ângela! Você apareceu, Ângela! Você Tudo está bem? viva ainda? Como assim, professor? Eu não te vejo nunca. Ah, não, que eu fecho a câmera. Ah, tá. Eu achei que você não estava nem aparecendo. Não, Olha que safada que você é. eu assisto as aulas só, eu deixo a câmera fechada. Ô, Ângela, ontem nós tivemos reunião de orientação e você não tem tema definido ainda para TCC? Ah, eu coloquei hoje, ou ontem, eu acho. Deve ter sido hoje, porque ontem a gente teve... Não, mas eu já coloquei agora. Tá, ok. Então tá bom. Então tá resolvida a tua vida também. Era só tu que faltava. Vendo, Mara? E o maridão tá bem? Tá bem, graças a Deus. Tocando viola ainda? Sim. Isso é bom. Seu Raul, meu salvador. Rapaz, o cara tem um microfone de youtuber. Ah, tá pensando o quê? Tô me sentindo um lixo agora. Ah, equipamento é um negócio caro, né? Não adianta. Eu me recuso a gastar dinheiro com isso. Pois é. Ah, vai dar prioridade também. Você faz o que com o que precisa tanto do microfone? Na verdade, mais para jogar e... Ah, para jogar usa? Ah, sim, para poder conversar com os outros, né? Isso. E aí também fazer transmissão ao vivo eu faço às vezes. Aham. Eu faço do jeitinho do que você tá vendo aqui. Tu faz pela educação, né? O meu propósito é um pouco diferente. Então tá. Tá bom. Vamos ver se o resto aparece. Estamos hoje é o dia, né? Se não aparecerem... Ah, cara, não estão aparecendo. Está sendo uma decepção, com exceção dos alunos do ensino médio. Os do ProEd mesmo, eu tenho 21, quando aparecem 8 é quase uma festa. Sim. E aí, boa noite, Felipe. Matheus. E aí não é só na minha disciplina, em todas, eles simplesmente não aparecem. Mas hoje era para ter compromisso aqui na aula. Cara, nos outros também, é a mesma coisa que eu pratico aqui, eu pratico nas outras. Tipo, teoricamente tinha uma avaliação marcada para Tem, exatamente. Aí esses nem assim, cara. Vão trabalhar em dobro. Não, porra nenhuma. Isso aqui é o país do jeitinho, rapaz. Se o candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal plagiou a dissertação de mestrado dele, mentiu sobre sobre os pós-doutorados dele, o que eu vou dizer para você? O que sobra para o resto? O Ramires tá trabalhando e tá aí na aula. Aí, ó, de máscara. Eu vi. Bacana. A Sueli chegou. Bom, já estamos em 10 agora. Olá, Sueli. Vocês estão vendo a apresentação? Conseguem? Sim, tá aparecendo. Joia, maravilha. Desse jeito aqui que eu consigo enxergar vocês é melhor. Do jeito anterior é uma desgraça. Aí eu fiz um curso com 2 alunas do ensino médio, para uma palestra que eu vou dar, e aí eu comecei a falar para elas das necessidades que ela tem para a sala de aula, e elas me deram outras dicas, aí eu montei um projeto de extensão, nós já fizemos uma aula para outros professores, e amanhã eu vou espalhar a gravação que a gente fez para os demais, para eles poderem apresentar e ver os alunos ao mesmo tempo, porque a gente apresentava e não via ninguém, um saco. Sim. Eu tava vendo ali que tu participa de bastante projetos de extensão, né, Sérgio? Eu sou o que mais tem projeto de extensão no campus. Eu abri ali o site do campus esses dias, eu vi que tu tava em quase tudo. Eu pensei, o cara não descansa, não? Tá sempre ativo. Cara, eu sinceramente acho que... Posso mandar mensagem dos meus resumos? Não manda por mensagem. Aqui vai ser um bate-papo daqui a pouquinho, Matheus, tá? A gente vai falar rapidamente, não te preocupa. E os que não aparecerem vão ter que pegar 2 dos artigos e vão ter que fazer resenha. Deixa só a Sueli voltar, que deve ter caído o sinal da internet da Sueli, nós vamos começar. Eduardo, professor? Não entendi. Ó, Sueli voltou. Eu pessoalmente gosto
gosto muito de projetos que a gente possa fazer diferença na comunidade, sabe, Raul? Então, projetos que for só para encher linguiça e ter reunião, eu tô fora. Tanto que eu entrei num outro. Me chamou de Matheus, desculpe. Tá. Valeu, Eduardo. É que entra tudo ao mesmo tempo aqui na minha tela. Me perdoe. Eu tinha aqui, querida, mas obrigado. Valeu. Tinha um outro que eu vi que só ia ter reunião em cima de reunião, reunião em cima de reunião. Eu disse, olha, agradeço, mas esse não é o meu perfil. Eu gosto de coisa que a gente reúna e execute, né? Então, tem esse do Contribui do Reage, que está dando um bom trabalho, porque ele é um projeto que a gente tenta ajudar as pessoas que têm empresas a sair do buraco. Vamos começar a ajudar no sábado, dia 17, uma agricultura familiar lá de Garibaldi, cogumelos. Nós já estamos com 20 e tantas empresas ajudadas, algumas já estão na segunda ajuda, e isso de abril para cá. Que beleza. E não é mais porque, na verdade, ninguém conhece o Instituto Federal. Então, fazer propaganda da gente é como se diz, o que é isso? Aí você tem que explicar primeiro quem tu és. E não cobra nada mesmo? Aí vem a segunda assunto. Tem certeza? Não vai aparecer uma conta, vai me ficar, não porra. E aí, depois que a coisa vai, agora uns fazem propagandas para os outros. Então, a gente também faz lives uma vez por semana. Eu participei de todas as gestão de pessoas, que já terminaram. Agora estou na parte de finanças, que é toda semana, quintas-feiras, se não me engano. E agora vamos começar com empreendedores, 2 deles que nós ajudamos, inclusive, dando seus testemunhos de por que viraram empreendedores e tudo mais, porque nem todo mundo tem perfil para ser empreendedor, né? E é isso que a gente quer mostrar. E aí, à medida que foram assistindo lives, também gostaram da ideia, perderam medo, mandaram para a gente o pedido, e aí hoje são nossos clientes também. E assim vai. Só hoje entraram 4. Vai crescendo, né? Conforme o pessoal vai conhecendo, vocês vão ter mais trabalho pela frente. E os alunos vão aprendendo, porque os alunos estão fazendo parte. Então, se vocês quiserem se voluntariar e participar também, vocês também podem. Como é que funciona isso daí, Sérgio? Como é que tu costuma trabalhar com as empresas? Até o último encontro eram só professores, de 8 campi diferentes. Aí eu consegui convencer, porque no nosso projeto a gente quis botar aluno desde o começo. E aí ficaram um pouco temerosos, mas eu dei uma de João sem braço, bem carioquês mesmo. Eu peguei uma demanda que eu estava atendendo, eu era o líder da demanda, e botei para esses alunos voluntários olharem a demanda do cliente e darem seus palpites sobre o que eles achavam que podia melhorar. E eles fizeram uma série de considerações e eu coloquei no relatório e não falei nada. Gostei disso, pois é, esses troços todos aqui, o que foi esse aluno? E outra, aí eles vão fazer o logo para esse cara, porque o logo do cara era um horror. E aí, resultado, aí depois eles fizeram o site, nossa! E assim foi um nossa, resultado. A partir de sexta, os alunos começam a entrar, e neste momento que os de lá ainda estão meio acobardados, os alunos entram como ouvintes na primeira reunião. Na segunda reunião, que os clientes não fazem parte, nós todos debatemos e criamos um relatório de solução para aqueles problemas e apontamos outras soluções que os caras às vezes nem imaginavam. E na terceira a gente faz a entrega, e na terceira os alunos também ficam em silêncio. À medida que os professores dos outros campos ficarem menos acovardados, aí os alunos vão começar a falar também na primeira e na última. Sim. Mas tem que ser devagarzinho, sabe? Se for de sopetão, as pessoas ficam um pouco temerosas. Bom, e aí depois a gente deixa só isso andar um bocadinho mais, e a gente vai mandar para todos os alunos de todos os campi que fazem parte do Contribui, que quiserem integrar, um link para que as pessoas se voluntariem. Precisa entrar em todos? Não, se voluntaria para aquele que ou está com vontade, ou está com tempo, ou sentiu que o case é interessante. Tá? Tem professores, inclusive, que nunca entraram em nenhum porque não se sentiram confortáveis com nenhum dos assuntos. No meu caso, eu entro em quase todos, porque boa parte é relacionada à alimentação, e como eu tive 2 restaurantes e tenho experiência, eu acabo sempre conseguindo ajudar. Quando se fala de marketing, eu fico só de finanças, eu não ajudo em nada. Se, por exemplo, só te interromper um pouco, se, por exemplo, alguém do curso de tanto automação quanto logística quiser entrar, basicamente a participação da pessoa seria dar palpites ou fazer observações sobre a empresa do cliente. Isso. E
e só isso daí, fazer um tipo de relatório e... Não, o relatório quem faz é o líder, tá? Todo mundo contribui dentro desse relatório, que fica um documento compartilhado, e coloca lá suas observações depois do encontro. Quando chega no dia da reunião, a gente pega aquele documento e olha o que todo mundo colocou, e diz, não, isso aqui não está legal, não, isso aqui nós podemos melhorar. E a gente bota numa ordem de prioridades para aquele cliente começar a implementar no negócio dele. Porque se você der 10 coisas, não adianta que o cara não vai conseguir ter perna para 10 coisas. A gente decide o que é mais importante para ele naquele momento. Né? E aí vai botando passo a passo, e depois a gente dá essa devolutiva para a pessoa. Tivemos um outro negócio que foi completamente diferente. A demanda da clínica era contratual. Então, graças a Deus, nós temos a Xana, que é advogada lá no campus, é professora de Direito, que nos outros campi não tem. Então, ela entrou e conseguiu construir uns documentos muito legais para acabar com qualquer problema trabalhista futuro. Sim. Então, elas não tinham problema de falta de cliente, o problema delas não era esse. O problema delas é aí se um dos nossos parceiros... Não é funcionário, é parceiro. É médico, fisioterapeuta, educador físico, porque funcionários não têm. No futuro, ele vem cá, usa a minha clínica e dizer que tem uma relação trabalhista comigo. Mete um processo. Então, nós criamos contratos para tudo, e contratos, inclusive, para clientes. Do tipo assim, olha, eu faltei a consulta, não avisei com 24 horas de antecedência, vou pagar. Porque senão, cara, aquele horário que está vazio não é preenchido mais, você não consegue botar outra pessoa no lugar. Sim. Né? E isso é para melhorar o desempenho. Elas adoraram. Legal, legal. Cada caso é um caso. E os alunos aprendem, os professores aprendem, todo mundo aprende. Sueli da Silva. Tudo bem? Boa noite, professor, tudo Boa bem? noite, querido. É gestão pública, né, professor? Hoje é. Hoje você acertou, Sueli! Eu estava aqui, meio perdida. A administração não dá mais, né, senhor? Não, agora é a professora Andriele. Ela é muito mais bonita do que eu. Eu não tive ainda o prazer de conhecê-la, porque eu não consegui assistir a aula de segunda. Tá, é terça a aula, é terça a aula dela. É nas terças. Não é na segunda? Não, mudaram os horários a partir dessa semana. A direção mudou os horários. E aí a aula dela tá certo. Terça-feira, tá? Tá certo, terça-feira. Segunda era o nosso horário original, que eu mantive, porque, na minha opinião, eles tinham que ter mantido os horários originais, mas eles fizeram do jeito deles, aí deu esse brololô todo, tá? Tranquilo. Vamos tá bom, então. Ficha. Okay. Sem problema, Eduardo. Tranquilo nomás. Cleci. Vamos lá. Vamos começar então, pessoal. Bom, eu tenho lá na apresentação, se vocês olharem, e eu deixei lá mais para ajudá-los em termos, se alguém vier fazer algum concurso público, vai precisar, porque eles caem. Eu vou usar o da Andion, que é a Carolina Andion, uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina, em que o doutorado dela foi todo em gestão pública, e ela tem bons trabalhos, ela tem um reconhecimento, ela e a Tana Reicher, tem um reconhecimento nacional bastante forte. E a Andion, ela pegou muitos trabalhos que tem por aí, fez um grande resumão, que eu gosto bastante de que modelos de gestão pública a gente vem tendo ao longo desse... Eu vou fazer isso aqui rapidamente e nós vamos entrar para a discussão dos artigos de políticas públicas. O Estado-cêntrico, ou seja, centrado no Estado, que começou em 1900 até 1979, nesse período aí nós tivemos vários presidentes da República, ditadores e ditaduras, né? Nós tivemos Getúlio, nós tivemos os militares, e aí o Estado era centralizador, regulava tudo, intervinha em absolutamente tudo, não havia de forma alguma a intenção de ser transparente nos seus atos. Logo depois, a pluralista, que nós começamos com uma abertura, com a ditadura caindo na época do Figueiredo, entrando o Tancredo, que acabou morrendo 15 dias depois, e ao mesmo tempo uma perda que é chamada década perdida, e agora nós estamos na segunda década perdida, que é a década de 2010 a 2020, em que você conseguiu não ter nenhum crescimento, que é a pluralista, de 1980 a 1990, em que a política passa a ter vários atores intervindo nela. E isso é exatamente em função da abertura democrática. Então, mais gente pôde falar sem medo de ser preso. O que eu estou falando é muito sério, tá, pessoal? Esse negócio de ser preso é o que acontecia de fato.
por exemplo, eu tô com 57, eu sou filho da ditadura, tá? A ditadura foi em 64, 1º de abril, eu sou de 63, 2 de abril. A minha escola toda, eu, em momento nenhum, podia falar que era um país subdesenvolvido, apesar de ser até hoje. Nós éramos obrigados a dizer que era um país em desenvolvimento. Se por acaso algum aluno chegasse na escola falando que era um país subdesenvolvido, os pais eram convidados a depor na polícia. Então você tinha que ter uma série de cuidados no falar. Nós éramos obrigados a jurar a bandeira, nós tínhamos que cantar o hino lá na frente, mostrando que a gente sabia cantar o hino. Os nossos cadernos de escola tinham os hinos todos que já vinham do governo federal. Ou seja, a gente era doutrinado para bater continência. Tá? Parada de 7 de setembro, o pai que não mandasse o filho para fazer parte da parada, nossa senhora, certo que o cara era um comunista e ia ser convidado a depor na polícia. Era assim. Depois vem a nova administração pública, com a entrada do Fernando Henrique Cardoso e o Bresser Pereira, que é considerado o pai da modernização da administração pública. Ele é um professor da USP e hoje aposentado, está coordenando o curso da FGV. Se tentou dar uma modernização, só que essa modernização era baseada no modelo que foi implantado tanto nos Estados Unidos quanto na Inglaterra, um pela Margaret Thatcher e outro pelo Ronald Reagan. E essa modernização, na verdade, significava tentar tirar o Estado de tudo e deixar as empresas privadas cuidando de tudo. Qual é o problema desse modelo, que é o chamado modelo neoliberal, que é o mesmo desse tal Paulo Guedes que está aí, é de que o Estado é incompetente para lidar com esse tipo de coisa, ou para prestar uma série de serviços. Qual é o problema? Quem é empresa quer ter lucro. E aí, onde ela não percebe possibilidade de lucro, ela não atua e aquela parcela da sociedade fica sem os serviços. E como elas não têm poder, elas não têm voz para brigar, elas acabam ficando órfãs. Aí, finalmente, entrou a nova administração pública, quando se entendeu que esse modelo neoliberal não estava dando certo, e que também, ao mesmo tempo, era preciso melhorar a eficiência do Estado. Claro que nós ainda estamos em constante necessidade de evolução, e para isso hoje se entende que a gente precisa entrar no novo serviço público, que é algo que constantemente tenta se implementar no governo federal, e não se consegue. Não se consegue porque mesmo dentro do serviço público, existem feudos que se protegem e impedem a modernização do aparelho. Só para citar um, o Legislativo cria uma série de direitos lá dentro, que são verdadeiros absurdos. Os juízes, por sua vez, conseguem ganhar 4 a 5 vezes mais do que deveriam ganhar. Quando um juiz é pego com a boca na botija, na pior das hipóteses que pode acontecer com ele, é ser aposentado compulsoriamente, ou seja, ele não perde nada, e ganha o salário proporcional ao tempo que ele tinha como magistrado. Grande negócio ser juiz e ladrão, então, né? O único caso no Brasil que houve uma tentativa de se tirar de vez o salário da pessoa foi do juiz Nicolau, que ficou conhecido como Nicolau Lalau, lá do Tribunal do Trabalho de São Paulo, que construiu um edifício todo lá para ser sede do tribunal, mas boa parte da grana veio parar na conta dele. Aí ele foi preso, ele morreu até o ano passado. Tomara que tenha sofrido bastante, porque era um grande ladrão. Nesse novo serviço público, o cidadão passa a palpitar. Ele passa a cobrar dos gestores com quem ele tem relação uma mudança na forma como o recurso público está sendo gasto. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos. O CORED, que são os Conselhos Regionais de Desenvolvimento, eles funcionam hiper bem. Eu mesmo fiz parte, tá, gente, do CORED lá em Santa Cruz do Sul. Você tem uma determinada grana que não é suficiente para todo mundo. E aí os vários municípios sentam-se num enorme auditório. Não é um monte de gente por cada município. Por exemplo, em Santa Cruz do Sul eu representava a área da saúde, os hospitais. Tinha um outro que representava a Secretaria Municipal de Saúde. Então éramos poucos por cada município. E aí você se debatia uns com os outros para onde deveria aquele recurso. E aí se chegava, às vezes, todo mundo queria tudo para si, é óbvio, né? Isso seria o melhor dos mundos. Mas a gente sabia que esse tipo de argumentação não ia dar certo. O que a gente fazia? Aquele município realmente precisa melhorar as condições do hospital dele. Então, em vez dessa grana vir para o nosso hospital, que já tem essa estrutura legal,
eu prefiro que vá para o dele, porque se for para o dele, ele vai melhorar lá e aqueles pacientes dele que estão empurrados para mim vão parar de ser empurrados. Vai se evitar a viagem de ambulância e vai se evitar a superlotação no meu hospital. Então, a gente chegava nesse consenso. Por outro lado, o outro cedia assim, não, olha, não dá para ter um tomógrafo em cada hospital, porque tomógrafo é um aparelho muito caro e tem que ter grande volume de uso. Então, vamos escolher um hospital em uma determinada região para receber esse tomógrafo com recurso público, que é para ele gerar X tomografias pelo SUS, mas que atenda o maior número de pessoas possíveis. Então, a gente chegava lá, conversa num destino legal. Cara, funciona muito bem, eu tive muito orgulho de participar desse negócio. E uma outra coisa que começou aqui no Sul, na década de 80, que vocês são muito jovens, por favor, não estou fazendo apologia do PT, tá? Mas quem começou isso aí foi o PT, que são as consultas populares, onde a comunidade decide onde ela quer que seja investido uma determinada quantidade de dinheiro. Quem ganha aquela grana é a população que mais conseguiu se mobilizar. Então, eu participei de uma consulta popular, na época que estava no Hospital de Bento, nós estávamos disputando com os hospitais de Caxias a radioterapia. Fui incumbido lá pela minha direção a correr atrás disso, eu movimentei um montão de empresas, nós paramos empresas para aqueles funcionários votarem. O maior número de votos de uma cidade muito menor, que era Bento, ocorreu em Bento. Então, nós ganhamos a radioterapia. Aí você diz, foi no ano seguinte? Não, esse tipo de grana da consulta popular, ele é pago quando houver dinheiro. Mas quando houver dinheiro, ele sai, porque já estava definido que aquela grana, quando sobrasse, seria previsto no orçamento para votação. E hoje o Bento Gonçalves tem lá a radioterapia, graças ao esforço de várias empresas, várias pessoas que conseguiram ganhar de uma cidade infinitamente maior, que achou que estava com tudo na mão, porque eles eram grandes, mas foram grandes, mas não se movimentaram. Então isso funciona. Você não se movimenta, é sinal de que você não tem interesse. Mas nós tínhamos aqui em Canoas o orçamento participativo. Sim, isso aí. Então, tinha no Rio Grande do Sul todo. O Rio Grande do Sul era um modelo de consulta popular. E acabou sendo copiado no resto do Brasil, certo? Qual é o problema desse nosso país varonil aqui? É que o governo que entra sempre destrói tudo que o governo anterior fez, mesmo que seja uma política boa. É a política do arrasa terra. Estamos sempre reiniciando. E é este problema que nós temos que resolver. É preciso que a gente, ao votar, tenha um compromisso dos governantes de que os bons programas, e o Bolsa Família tem defeitos, e eu posso apontar vários, mas que têm que ser continuados, porque essa é a forma que você tem de diminuir a miséria. E aí, quando um outro governo seguinte descontinua, você gera voltar no tempo terrível. Vou dar um exemplo do que aconteceu esta semana, tá? Há mais ou menos 30 anos atrás, se votou e se conseguiu implementar, a partir principalmente da Constituição de 88, a inclusão de crianças com deficiência nas escolas regulares. Você não podia ter uma escola só para deficiente. Essa criança tinha que ser recebida em escola regular, conviver com os demais alunos sem deficiência, porque seria um ganho de parte a parte. A criança com deficiência vê as crianças sem deficiência e começa a se puxar mais, e as crianças sem deficiência percebem que o mundo delas não é tão bonito assim e que tem gente que precisa de ajuda, e é nesse mundo que eu vou viver quando for entrar no mercado de trabalho. O atual governo resolveu, na calada da noite, a coisa de 3 dias atrás, mudar isto, e agora querem voltar às escolas especiais para crianças com algum tipo de deficiência e tirá-las das escolas regulares, o que é um retrocesso. Nós éramos um modelo para o mundo, e nós estamos retrocedendo. Isso é política pública, tá? Então, isso é um erro, e é um erro porque os camaradas que estão hoje no governo, principalmente no MEC, são ligados a instituições particulares que têm um custo alto para manter uma estrutura para receber pessoas com deficiência. E eles querem acabar com esse custo. Como é que eu acabo com esse custo? Eu acabo com o direito. Simples, né? É canalha, é calhorda, mas é assim que funciona. O atual ministro da Educação, e essa educação leiam com C cedilha, com 2 S, não com C cedilha, é sem educação, ele é da Mackenzie, que é uma universidade particular lá de São Paulo. E eles têm custo alto, porque as universidades também são obrigadas. Bom, alguns exemplos que eu dou para vocês aqui. Nós temos uma camada da população ainda sem qualquer cobertura e sem qualquer proteção. Essa é a grande realidade de várias cidades. Nós temos esgoto a céu aberto em 85% do território brasileiro. Apenas grandes cidades
principalmente a parte mais rica das grandes cidades não tem este problema, mas se vocês olharem Porto Alegre, Alvorada, Cachoeirinha, Viamão, Gravataí, Sapucaia, esgoto a céu aberto. Em termos de pandemia, nós ainda temos lotação, nós temos salas de aula por aí que não tem a menor condição de receber ninguém. Tem gente que tem aula dentro de container, né? Viver em palafitas é um fato. Temos gente que precisa de acesso à saúde e não consegue, e quando finalmente chega a sua hora já é muito tarde, porque a pessoa já morreu. Essa também é outra realidade. E esse aqui é o exemplo mais triste de todos. Esse buracão foi no Japão, na época abriu uma cratera enorme em Fukuoka, que era a cidade, e 15 dias depois, uma semana depois, estava pronto. Se fosse aqui no Brasil, esse buraco ia ter nego trabalhando, ia ser um lá dentro do buraco, 10 olhando, aí num dia faltava terra, no outro dia faltava pedra, no outro dia o Ministério Público ia parar a obra porque tinha alguma irregularidade. Bom, esse buraco ia estar lá até hoje, né? Basta ver aquele viaduto sobre Sapucaia que mudou o trânsito na BR-116, acabando com aquela sinaleira, que levou quase 4 anos para ser feito um viadutinho daqueles. Aquilo é uma piada, né? Uma das muitas piadas. Pessoal, vocês estão vendo que eu estou me mexendo, e eu explico o porquê eu me mexo tanto. Acontece que eu me operei na quarta-feira passada, eu fiz uma prótese de joelho, tive alta no sábado, e eu estou sem posição, minha perna dói demais. Então, de vez em quando, eu tenho que me mexer na cadeira aqui para poder tirar um pouco da pressão em cima da perna, tá? Não é nada que não isso mesmo. E aí, nós, enquanto cidadãos, é que temos culpa nesse cartório, tá? Se a gente não começar a votar com muito mais consciência, a gente não vai ter um país melhor e ainda tem que parar de culpar o Congresso. O Congresso é resultado da nossa prática diária enquanto sociedade. A gente tem que cobrar mais, a gente tem que ser mais consciente, a gente tem que entender que política é necessária, é ela que vai determinar a qualidade de vida que nós vamos entregar para os nossos filhos e netos. Alguma sugestão para mudar esse cenário? A minha sugestão é sempre educação gratuita de qualidade e, sobretudo, começando pelo ensino fundamental. Quanto melhor for o ensino fundamental, melhor serão os alunos que irão parar no médio, que será obrigado a se qualificar, ou seja, os professores do ensino médio terão que ser melhores, e que, por sua vez, eles vão entregar alunos melhores na faculdade. E aí essa história de cotas que as pessoas tanto brigam não vai ser mais necessária, porque todo mundo vai ter estudado numa boa escola. Eu não sei quantos de vocês estudaram numa escola pública de qualidade, eu estudei em escola pública de qualidade boa até a 5ª série. A minha 6ª série já tinha despencado a qualidade de ensino público, e isso faz 400 anos, que eu fui parar em uma escola particular sob pena de eu não conseguir ter um ensino de qualidade. Tá? Alguém está querendo falar? Fala. Eu acho que a função da educação é muito importante, né? Uhum. Aqui em Canoas, por exemplo, eu acredito que uma das melhores escolas de Canoas é o Padre Jäger, para o ensino fundamental. E ensino médio é complicado, né? Porque tu tem várias opções. Só que, né, muitas vezes a escola em si deixa muito a desejar também, né? Por conta disso, né, professor? Por conta do governo não cumprir com as responsabilidades de manter um professor bom em sala de aula, né? Sueli, na realidade, o problema é outro. Hoje, só escolhe a carreira de professor de escola municipal ou estadual os piores alunos das classes. Por que isso? Porque como o salário não é atrativo, para que eu, que sou brilhante em física, sei lá, geografia, história ou matemática, vou escolher uma profissão que vai me pagar mal o resto da vida? Então eu vou para outras áreas. E aí eu deixo de dar aula porque o salário e as condições de trabalho não são atrativas. Eu tenho que ter 3 empregos para ganhar um salário mais ou menos. E aí, se eu tenho 3 empregos, por mais que eu queira me aprimorar, eu não consigo porque não tenho tempo nem dinheiro. Então, é um ciclo, certo? Então, eu tenho que melhorar a remuneração para começar a atrair alunos melhores, e nem todo aluno melhor serve para dar aula. Nós todos sabemos que nem todo mundo que dá aula no Instituto Federal serve para ser professor. O cara passou no concurso e tal, mas não serve. E não é que ele não saiba, ele não sabe passar, né? Não sabe transmitir, não sabe compartilhar. E é culpa dele? Não, é culpa do sistema que permite. Vai continuar sendo assim? Vai. Tem meia dúzia? Tem. Mas o que acontece, cara? Como é que a gente faz para solucionar isso?
de tempos em tempos, os mestres mais antigos e que sejam reconhecidamente qualificados, têm que assistir uma aula da pessoa para dizer, olha, tua aula tá legal, tua aula precisa melhorar isso, isso e isso, vamos requalificar. Porque senão as pessoas se acalmam. E é por isso também que eu defendo a mesma coisa para várias outras atividades. Na minha opinião, os médicos deveriam fazer uma prova de revalidação do seu diploma uma vez por ano. E a razão é simples, para se manter atualizado, porque senão eles matam a gente. O advogado que faz aquele exame da OAB não podia só fazer aquele exame, ele tem que fazer o exame anualmente, para se manter atualizado, e ir para o contador e ir para todos. Eu sou a favor disso para tudo quanto é profissão. Certo? E por que não para nós, professores públicos? A gente também tem que ser revalidado. Tua técnica não está boa, olha, já tem ferramentas novas, vamos te aprimorar nisso. O aluno de hoje em dia precisa de tal e tal coisa. Você está por fora. Tem que se aprimorar, cara, senão o mundo passa e a gente continua dando aula do tempo do quadro negro, lá não dá mais, né? Pessoal, vamos lá. De minha parte, a apresentação é isto. Aqui tem um negócio da Finlândia lá que eu já mandei para vocês, a educação na Finlândia, que é bem legal. Deixa eu parar essa apresentação aqui para a gente poder se ver. Como é que eu paro esse troço aqui? Deixa eu fechar aqui e abrir aqui, a gente consegue se enxergar melhor. Quem que conseguiu ler artigo de política pública? Eu fui anotando os nomes de todo mundo que entrou, tá, pessoal? Então eu sei quem entrou. Podem falar. Eu tô com o computador aberto aqui, né, professor? Vai passando e eu vou olhando. Tá. É melhor para mim. Não, vão me comentando as coisas dos artigos que você leu. O que vocês acharam interessante, o que vocês não acharam? Qualquer um. Eu li um sobre a política no Ceará. Ele falou sobre... Deixa eu só pegar o nome dele aqui. Foi a lição do Ceará para os gestores de saúde. É bem legal esse. Eu achei muito interessante esse daí. Que é um programa que eles criaram para agentes de saúde lá no Ceará na década de 80 e 90, se não me engano, né? E eles não tinham profissionais qualificados, né? Só que o que acontecia? Eles precisavam investir logo nisso, mas de uma maneira também que motivasse esses profissionais. E achei bem interessante eles terem feito essa contratação rápida dos profissionais e instigando eles, quando eles entravam nessas comunidades, né? Instigando eles eram até recepcionados com festa até. O governo trouxe eles para perto da população. E eles tinham um papel também muito próximo dessas famílias. Porque o que acontece? Eles acabavam fazendo coisas que fugiam à regra, mas que o poder público não excedia a lei, os permitidos da lei, né? Só que isso era bom, até certo ponto era bom, porque o que acontecia? Aproximava a população e trazia números positivos. Por exemplo, a vacinação de pólio cresceu muito, de 25% para 100% na população. Então, trouxe mais benefícios do que problemas para eles. Praticamente não teve problema, né? E isso foi pesquisado pela Judite, acho que foi uma pesquisadora científica, né? Ela trouxe, né? Trouxe como exemplo isso nos trópicos, né? Aquele que foi muito bom. Lamentavelmente, eu já te dou atenção, já, Eduardo. Lamentavelmente, a gente não replica os bons exemplos pelo resto do Brasil, né? A gente lê no jornal, mas o ideal é que a gente tivesse um órgão dentro do governo federal em que fosse estudar esses exemplos e fosse comunicar para o restante do mundo. Olha, é assim que a gente faz ali, vamos ver se dá certo. E às vezes tem que adaptar, não dá para replicar ipsis literis, mas se você tiver uma base do que foi feito e tentar sair fora da caixinha, muito provavelmente você vai ter que conseguir soluções bem interessantes, baratas e aplicáveis, né? É tão bom, aquele artigo é lindo, cara. Eduardo, você... E eu achei, só complementando, achei interessante os números, né? Os números que tem aqui, que de 87 para 92, eles tiveram, a mortalidade baixou de 102 para 65 mil por nascidos, né? Sim. De 25 para 90% foi o percentual de vacinados, né? E achei interessante que os municípios do Ceará não tinham enfermeira. Então saltou de 25 para 100% nesse período. Então foi uma política que levou certo tempo para ser implementada. Eu até fiz questão de pesquisar aqui, que eles passaram por 3 partidos, o PDS, o PMDB e o PSDB. E foram três gestões diferentes, que foi complementado ali com o Ciro Gomes no final lá, né? Sim. A gente já conhece, que eles falaram muito bem dele já. Mas, enfim, só para ter uma noção de que quando a política é implementada e continuada, como o senhor já comentou aí, né?
isso tem resultado. E o resultado é isso daí, é uma política que não precisava ser tão amarrada, tinha uma certa liberdade, que eles chamam até de discricionariedade, uma coisa assim, uma palavra bem difícil. Discricionariedade. Isso aí mesmo, essa palavra mesmo, professor. Então, achei muito interessante isso. Esse artigo eu achei ótimo. Dos 3 que eu li, esse foi o melhor. Que bom, fico satisfeito. O Eduardo já fez suas observações, depois vocês deem lá uma olhada no chat. E ele não pode abrir o microfone porque está trabalhando, tá, pessoal? Quem mais, por favor, poderia comentar e dividir com a gente? Eu li 2 arquivos, professor. Eu li sobre desigualdade e sobre pare de construir mais hospitais. Eu li esses 2, né? Não sei se o senhor quer que eu dê uma resumida no meio. Isso, por favor. Eu vou falar do pare de construir mais hospitais, que foi o que me chamou um pouco mais de atenção, e o resumo é um pouco menor. Tá? O que eu resumi aqui, né? Que demonstra a importância de redimensionar os recursos de forma correta. Que nem sempre tu construir um hospital, dependendo da cidade, é a forma correta de tu minimizar o problema na saúde. Ali fala sobre uns centros de cirurgias, né? Pequenos centros de cirurgia. E que, às vezes, ele facilita e ele antecipa muito para a população poder fazer aquela cirurgia, entendeu? Porque, às vezes, tu vai precisar depender de um hospital, vai ser marcado e tem prioridades, e às vezes as pequenas cirurgias acabam ficando lá para trás, entendeu? Eu não sei se é a mesma coisa, mas para nós aqui a gente tem a UPA, né, que está sendo criada. Eu penso que nessa UPA poderia ter esses mini centros cirúrgicos, né, para fazer essas cirurgias de pequeno porte, que a gente diz aqui, né, entendeu? Coisa que eu também andei dando uma pesquisada e não encontrei quantos centros cirúrgicos ambulatoriais existem no Brasil hoje. Só que eu descobri que muitos são vinculados ainda a hospitais. Entendeu? Eu te explico a razão. O custo de ter um centro cirúrgico ambulatorial numa UPA é muito alto, tá? Por isso que as UPAs não se sustentam. Então, o ideal é que você tenha um centro cirúrgico ambulatorial no hospital e que o serviço público compre o serviço daquele centro cirúrgico ambulatorial em dias em que eles geralmente são ociosos, de baixo uso pelos convênios privados. Então, assim, na madrugada, por exemplo, nos domingos, em onde você conseguiria comprar esse serviço muito mais barato. E para isso existem os consórcios intermunicipais de saúde que conversam lá com o hospital, que dizem assim, olha, nós temos demanda para 500 cirurgias de varizes. Quem se habilita? Os hospitais vão lá e dizem, olha, eu tenho interesse, mas pelo preço que vocês querem, eu só consigo oferecer dia tal, dia tal, dia tal, dia tal. E sai. Por exemplo, nós lá vendíamos tomografia, que normalmente custaria 700, 800 reais, por 200, 180 reais, só que na madrugada, que era o horário que a gente tinha maior ociosidade. Qual era o problema da prefeitura local? Tinha que botar essa pessoa na ambulância e levá-la lá no hospital e levá-la de volta para casa. Era isso, né? Mas reduziu o custo barbaramente, nós fazíamos isso num volume enorme, ecografia para litotripsia. Mas para isso é preciso que os municípios se unam para não comprar individualmente, mas para comprar num grande pacote, que aí você consegue reduzir custo. Cara, a lógica empresarial tem que funcionar na gestão pública. O que não pode ser igual, e eu vou repetir isso até o final do nosso curso, é que eficiência na administração pública não é igual a eficiência na empresa privada. Eficiência na administração pública é tentar fazer com que os recursos deem o maior retorno social possível, o que não significa necessariamente gastar menos, mas gastar melhor. Mas aí eu fiz uma ressalva de final, até ia mandar o arquivo, né? De uma frase de um herói brasileiro, né? Que futebol não se faz com hospitais, né? Isso aí. É isso aí. Eu lembro dessa história. É triste, mas eu lembro. Professor, esses temas foram falados na aula passada, essa outra pesquisa? Eu não, Sueli, eu mandei por e-mail vários artigos sobre políticas públicas. Para que vocês lessem antecipadamente. Amanhã eu vou mandar para vocês artigos sobre patrimonialismo, que são o tema que a gente vai debater. E aí, o que é patrimonialismo? Para vocês entenderem que aquilo que veio lá da época do Império, que foram os nossos primeiros anos de administração pública, lamentavelmente, eles continuam nos dias de hoje com exemplos que estão lá dentro. E eu quero que vocês enxerguem o patrimonialismo naqueles artigos. Entende? É isso. Tranquilo, Sueli, sem estresse.
Quem mais pode contribuir, por favor? Pode ser eu? Pode. Vamos lá. Posso falar, Júnior? Permite? Pode ir, eu vou na sequência aí. Valeu. Tá, vamos lá. Eu dei uma lida ali sobre o artigo que fala sobre a questão de unificação de tributos e redução da desigualdade, tá? Que, só para resumir para o pessoal entender bem, hoje em dia o Brasil ele funciona com os tributos da seguinte forma. Quem é mais pobre acaba pagando mais tributo porque esse tributo é colocado em bens de consumo, né? Então, por exemplo, alimentação, vestimenta, eletrodomésticos, e o imposto sobre renda ele é muito baixo em relação a outros países mais desenvolvidos. Então acaba que quem é mais pobre acaba precisando de mais bens de consumo e acaba pagando mais imposto em relação a quem é mais rico. Só para a gente conseguir ilustrar aqui, para a população mais pobre, tá, os 90% mais pobres do Brasil pagam, em média, 27% da sua renda, enquanto que os 10% mais ricos pagam 10% da sua renda. Então é bem discrepante isso. E aí, em resumo, o artigo fala que fazer ali a unificação de alguns impostos. Peraí que eu acabei de atualizar aqui. Os impostos de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS acabariam fazendo uma distribuição menor, na verdade. Porque para quem paga mais imposto hoje, teria uma redução, e para quem acaba pagando menos imposto, que é mais rico, teria um pequeno aumento e faria uma distribuição melhor ali dos impostos. Então, Veja, deixa eu aproveitar, Raul. Essa é uma briga grande, por isso nós não conseguimos sair da reforma tributária, porque agora você tem uma briga de poder entre os vários grupos que não querem pagar mais imposto. sim. Então, na área do setor de serviços, que é onde vai ter uma carga maior de impostos, quem mais está brigando para que a reforma tributária não aconteça são justamente os advogados, porque vão ser os que mais vão pagar, e hoje eles estão como simples. E eles não querem por motivo óbvio, eles ganham um caminhão de dinheiro toda vez que eles têm uma ação judicial ganha. Só que quando você dá benefícios para alguém, é a sociedade como um todo que está pagando. Então, aquela excrescência lá chamada Zona Franca de Manaus, que inclusive é tema de um dos artigos aí. Foi que eu li, inclusive. Que aquilo não devia existir nunca, porque a ideia de você dar benefício é para que você crie empregos, para beneficiar toda uma região muito empobrecida. Só que já se mostrou em um monte de estudo econômico que não houve criação de empregos com benefício fiscal, só permitiu que os empresários ficassem mais ricos e pudessem viajar para Miami mais vezes. Né? E isso tem que acabar. O que eles acabaram de fazer? Renovaram por mais 20 anos, porque o Bolsonaro estava com medo de perder apoio na época da possibilidade de impeachment. E antes que isso acontecesse, esses deputados todos que defendem Manaus são do Centrão, ele tratou de renovar por mais 20 anos, ou seja, vão pagar 20 anos mais a conta desses caras. Não só isso, a gente paga hoje a questão da tributação brasileira amazona, né? A gente acaba pagando ali imposto federal, imposto estadual, imposto municipal, e aí tu tem um caminhão de imposto e não sabe mais o que tu tá pagando. Então, pô, tu vai lá no mercado... Não é só isso só, não. Sim. Faz uma compra ali de um rancho, tu vai olhar a nota depois, tem 60% de imposto em cima. Tem um outro problema, Raul, sabe? Para quem é empresário, principalmente de empresa maior, você tem que ter departamentos exclusivos só para poder fazer recolhimento. Então, esses caras não precisavam existir. Isso aqui é um custo que eu estou botando na minha empresa, que vai ser óbvio, eu vou repassar isso para o preço do meu produto, porque como o governo cobra e cobra mal, e eu sou obrigado a ter um monte de gente calculando as várias alíquotas, principalmente se eu for nacional, e que leva, se eu não me engano, são 2 meses e meio de produtividade do Brasil, em termos de dias para calcular imposto. Coisa de louco. Nossa, é absurdo, cara. É. Basicamente é um tempo e dinheiro que poderia estar sendo revertido em mais empregos, né? Então... Exatamente. Quem mais? Você, aliás, né, estava querendo falar, Flood. É o Júnior. Sim. Eu até já dei uma falada semana passada, né? Eu parti do vídeo da Finlândia, tá? E para eles lá, a base deles foi a educação, né? Para mudar a história do país, né?
Daí lá a educação pública é para todos, né? Indiferente, né? Foi baseado numa inclusão social geral, né? Até no vídeo é falado que o filho do empresário tem aula junto com o filho do lixeiro, né? E eu parti disso e fui para o artigo do Mais Salário e Menos Educação, que fala sobre o Fundeb, né? Que foi aprovado agora como emenda constitucional, né? Sim. Há pouco tempo. E daí no artigo do Marcos Mendes aqui, ele diz assim: o nosso problema é a ineficiência na aplicação dos volumosos recursos já alocados no setor. Concordo com ele, né, de que existe uma ineficiência de gestão nesses recursos, né? Mas se a gente for analisar no global, eu não vejo como um recurso volumoso. Ele é volumoso olhando para dentro do Brasil, né? Se pegar, ele é aplicado 6% do Fundeb, né? Mas se a gente for olhar para o mundo, a média da OCDE é $10.759 por aluno. Sim. E o Brasil aplica $5.610 por aluno. Então não é muito volume assim em questão de investimento por aluno, mas é volumoso olhando para o nosso PIB, né? E eu lembro muito bem da semana passada do professor falando que o nosso PIB vem numa queda, né? Inclusive até hoje à tarde dei uma olhada no gráfico e é apavorante ver o nosso PIB, né? Ele teve um pico ali até 2011 e começou a cair, e a gente está num patamar bem baixo, né? E, completando a minha fala, eu chego no outro artigo, que é o apagão... Júnior, antes de você ir para esse, deixa eu só fazer em relação ao anterior. A minha crítica, nem todos os artigos que eu andei para vocês, eu tinha que ter falado isso lá no início, e eu peço perdão, eu concordo com tudo que está lá escrito, tá? Então, se você for olhar os muitos artigos que eu tenho sobre o Fundeb, você vai ter opiniões completamente divergentes. Mas, especificamente, eu tenho uma crítica em relação à aplicação de recursos, e, óbvio, a crítica é minha. Não tem baseado em estudo nenhum, é só na experiência de vida. Os nossos recursos tinham que ser aplicados fundamentalmente na educação básica, porque hoje eles são aplicados, na maior parte, no ensino superior. Pô, então você diz que você está contra as universidades federais e os cursos superiores dos institutos federais? Não. É que eu estou querendo começar pelo fim. Se eu tenho um bom início, se eu tenho bons alunos com boa formação, eu dou oportunidade para essas pessoas irem para um ensino médio de melhor qualidade. Ele vai diminuir a evasão de alunos, porque os caras tiveram uma boa base do fundamental, e se eu tenho menos evasão, eu tenho menos desperdício de recurso público. Porque toda vez que um aluno começa algo e vai embora, ou não se forma dentro do período esperado, eu tenho um gasto de recurso público extremamente relevante com aquele aluno. Entende? E para isso eu tenho que dar uma boa base. E hoje no Brasil é o contrário. Então, essa é a minha grande crítica. Por favor, Júlio, faça a continuação da tua... Sim, é por isso que eu falei que existe uma ineficiência na gestão desses recursos. Isso. Né? Inclusive, até me passei aqui, não comentei uma parte, e tem uma parte que ele fala que seria importante que o Fundeb estimulasse a busca por mais qualidade, premiando as redes que apresentassem melhores avaliações dos alunos. A famosa meritocracia, que eu acho que não funciona, né, num país tão desigual, né? Não funciona, ela não existe. Não existe. Isso, as condições, alguns dizem que são iguais, mas não são, né? Eu Aí, posso concluindo, dar um exemplo para vocês, eu chego... só voltando de novo, eu tenho que aproveitar que tu está dando um monte de coisa, eu tenho que aproveitar. Vocês sabiam que vocês estudam numa instituição, especificamente o Campus Canoas, que é melhor do que a maior parte das escolas particulares e de todas as públicas que existem no estado do Rio Grande do Sul? Vocês sabiam que o Instituto Federal, dentro do Brasil, tem ensino, estou falando de nível médio, tá? Ensino de nível médio superior a quase 90% das escolas particulares e públicas do Brasil? E aí, se você perguntar a quantidade de dinheiro que a URGS recebe é a mesma quantidade de dinheiro que os institutos federais recebem? Nem perto. Por que isso? Poder. Quem tem mais poder
chora mais, recebe mais. É triste, mas é assim, não tem meritocracia, como o Júnior bem falou. Júnior, por favor, desculpa, vou parar de interromper. Não, pode interromper. Aí eu chego no outro artigo aqui, que é o resultado disso tudo, desse problema que a gente tem na educação. Uhum. O título dele é: o apagão de mão de obra no país pode limitar o crescimento. Cara, isso é o resultado, né? A gente acaba não tendo investimento e daí o povo não evolui, o povo não tem interesse na educação, evoluir na educação, porque precisa trabalhar, precisa adquirir dinheiro, precisa fazer um monte de coisa, né? E daí isso acaba ocasionando na perda de dinheiro do país, porque o que está relacionado o nosso Fundeb, que vai investir na educação lá na base, lá desde a base até o ensino superior, né, que é investido o Fundeb, né, vai interferir no PIB, e o nosso investimento é o percentual do PIB, né? E quando a gente traz esse negócio do apagão, aqui diz que as empresas vão perder esse ano, 2020, 183 bilhões de reais por falta de mão de obra especializada. Isso tudo é dinheiro que a gente poderia estar investindo, aproveitando, mas não está sendo aproveitado, né? Daí essa limitação afeta o nosso crescimento, né, como país como um todo, e volta lá no vídeo da Finlândia, que a educação é a base de tudo, né? E a inclusão social é o meio que eles acharam para que todo mundo crescesse junto, né? Isso aí, muito bom. Quem mais? Gabriel, Michael? Eu não recebi esse e-mail, professor. Isso não sei. Sueli. Mandei para todo mundo, Sueli. Tem problema. Mas eu procurei aqui. Sem estresse, Sueli. Olha lá, já faz tempo. Vai lá, Gabriel. Eu fiz a leitura do artigo sobre a questão do incentivo ali às fontes de energia, que o título aí, né, incentivo à fonte de energia vai custar 5,6 bilhões aos consumidores em 2020, diz a ANEEL. Esse é o título, né? O que me chamou a atenção ali, né? Que esse incentivo, primeiro, de onde é que vai sair esse valor, né? Vai sair da conta, pelo que eu entendi ali no artigo, né? Vai ser dividido e diluído na conta de todo mundo. Essa questão do incentivo ali, né? Me chamou a atenção que existe uma conta, né, específica para isso, né? Que diz aqui: o incentivo é uma das ações do governo no setor elétrico cobertas pela chamada Conta de Desenvolvimento Energético. Eu não sabia disso, né? E aqui no artigo diz também que alguns são contra ali, né? Por quê? Daí diz os motivos aqui, né? Que essas energias já se desenvolveram no Brasil, que o preço dessas tecnologias já caiu, já diminuiu, né? Ou seja, não precisaria de um incentivo, e por isso as fontes alternativas têm condições de competir com as convencionais. Então esse artigo, pelo que eu pude entender, ele dá os dois lados, assim, né? Que diz ali que os incentivos vai sair dessa conta, né? Esse valor do incentivo vai ser diluído da população, e diz ali por que alguns não concordam com esse incentivo, né? Que foi os motivos que eu comentei. Sim. É briga de cachorro grande, sabe, Gabriel? Agora, se a gente for olhar para países que são desenvolvidos de fato, que têm um respeito pelo meio ambiente e ao mesmo tempo pela população, vou citar um assim que, para mim, é hors concours, a Alemanha. Todo mundo na Alemanha recebe incentivo para ter suas placas solares. Uhum. Quer dizer que o governo te incentiva? Sim. O que nós aqui, em termos de Brasil, deveríamos fazer? Não poderia ser construído nenhuma moradia esse programa do governo do... Minha Casa Minha Vida. Minha Casa Minha Vida. É que com essa sacanagem de Minha Casa Minha Dívida, eu só lembro disso. Do Minha Casa Minha Dívida lá. Minha Casa Minha Vida. Todos eles deveriam sair com painel solar e reuso da água, entende? Porque você reduz o consumo
dessas pessoas em termos de conta. Isso facilita com que elas consigam pagar suas prestações com mais tranquilidade e você evita que o sistema fique sobrecarregado com mais moradias sendo colocadas. Mas a gente não tem uma regra que obrigue isso. Tá? Então já está errado. Então, se você tem o benefício para o rico poder botar suas placas de energia solar, você teria também para o resto da população toda, ou seja, você teria um benefício único. E que no nosso caso, fantástico, nós somos um país que tem vento para caramba, que tem sol a maior parte do ano, ao contrário da Alemanha. Se lá eles incentivam que quase não tem sol, por que nós não? É triste. Cara, assim, olha, eu comecei a viajar para a Alemanha em 1987, se eu não me falha a memória. Eu ia para a Alemanha como vocês vão de Canoas a Porto Alegre. 2 a 3 vezes por mês eu estava lá por causa da profissão anterior. Eu ficava impressionado com pequenas casinhas, todas com seu painel solar, e aqui nem se falar, era coisa de milionário naquela época. Hoje em dia nós conseguimos botar painel solar, já está mais fácil, né? A tecnologia barateou muito e daqui a 5 anos vai ficar ainda mais barata. É o estudo que eu vi sobre o chinês. Mas, cara, por que isso? Aí eu perguntei para os caras, o governo incentiva, porque ele não quer que tu gaste a luz, porque significa que eu vou ter que botar mais poste, mais linha de transmissão, e aí o excedente que eu produzi ainda bota no sistema. Nossa, isso naquela época eu ficava assim. E hoje nós ainda estamos conversando. Cara, nós estamos em 2020, nós ainda estamos conversando sobre isso. Que loucura, né? Hoje, você estava fazendo um monte de sinal, você está querendo falar? Não? Ah, tá. Era com o maridão. Michael, você estava querendo falar? Não, professor, eu até não... Eu vi os artigos que o senhor mandou, mas eu não... Não leu. Eu vou te fuzilar. Coisa feia. Na próxima vez eu prometo que eu vou interagir mais. Sem grandes estresses. Pessoal... Eu achei agora aqui. Eu vou ler um pouco. Giovanni, está querendo falar alguma coisa? Giovanni está só por EAD. Não, eu estou aqui, você estava com o microfone desligado, perdão. Tu conseguiu ler algum, Giovanni? Não consegui, professor. Tá, então sem estresse. Pessoal, basicamente é o seguinte, ó. A ideia desses artigos, além da gente poder conversar e entender um pouco mais sobre políticas públicas e não ter só a minha visão, é de incentivar vocês a começar a ler jornal. Porque se vocês não lerem jornal, vocês vão continuar votando nos caras errados, e o que é pior, vão votar nos caras e não vão cobrar nada. Então a gente tem que parar de culpar o Congresso, dizendo que o Congresso é isso, é aquilo. O Congresso é o reflexo da gente. Se nós somos omissos, eles serão omissos. Tá? E procurem assim, ó. Sérgio, mas eu não tenho grana para pagar jornal. Bom, a Folha de São Paulo, quem que tiver interesse, cobra R$ 1,90 para quem faz faculdade por mês para ter acesso ao digital. Sérgio, não tem nem R$ 1,90, a coisa está difícil. Não tem problema. A Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo te deixam ler 5 artigos por mês de graça. Basta fazer o cadastrinho e você tem acesso a 5. Que artigos eu devo ler? De colunistas. Procurem lá um determinado colunista na área de economia de preferência, que é da onde veio quase tudo que vocês têm, e pode pegar alguma coisa na área de política, mas na área de economia vocês vão ter quase tudo. Por que colunista? Porque ele vai dar determinadas opiniões sobre um determinado assunto, que você pode concordar ou discordar. Eu falei para vocês, eu não concordo com tudo que todo mundo escreve, mas se você concorda, tá, ok, olha aí, o cara está batendo com o que eu estou falando. Agora, se você discorda, é o melhor das coisas, porque ou você muda a tua maneira de pensar, ou reforça a tua maneira de pensar, ou passa a pensar uma outra forma de pensar que nem você nem ele tinham pensado antes. O ler te permite construir a tua opinião crítica, e isso vai ajudar vocês nas empresas onde vocês trabalham quando vocês tiverem reuniões, porque aí vocês não vão ficar só em silêncio pensando, ouvindo os outros. Vocês vão conseguir argumentar porque vocês vão conseguir fazer capacidade crítica. Em quanto tempo vocês vão conseguir fazer isso? Depois do 3º ou 4º mês lendo de 5 a 10 artigos por mês, vocês já vão estar soltando a franga. Tá? Isso vai ajudá-los também profissionalmente. Faz toda a diferença do mundo. Gente, assim, ó, eu, Sérgio, leio 3 jornais todo dia. Eu não leio 4 porque o 4º ficou muito caro, que é o Valor Econômico, e também piorou muito de qualidade. Então, eu assino 3, Folha, Valor, Folha, Estadão e o Globo. E leio ainda uma revista que é da área da administração, que se chama Harvard Business Review,
porque tem muito artigo ligado à área de gestão de pessoas. Por acaso, de vez em quando tem sobre inovação, tecnologia, mas o grosso é gestão de pessoas. E quanto mais eu leio, mais burro eu sei que eu sou. É a única certeza que eu tenho. Porque tem sempre coisa nova que diz, puta, mas é isso mesmo. Porra, como é que eu não tinha pensado nisso? Leiam. Reserve um tempinho de vocês e leiam. Sabe, professor, que antigamente eu lia bastante. Agora, se eu disser que eu não vejo nem televisão. Eu sou uma pessoa nesse ponto de ler e assistir televisão, eu só lia nada. Não, mas eu vi que nas outras aulas que eu vou ter que começar a ler bastante, porque tem muitas coisas faladas sobre artigos, né? Eu trabalho muito com artigos, reportagens, essas coisas aí. Então, vou ter que me sair do meu casulo. Sueli, sabe por que é importante? Porque você consegue ver, inclusive, oportunidades de trabalho e de emprego. Um dos artigos que eu li ontem, por exemplo, fala que na área de desenvolvimento de sistemas, nós vamos sofrer um apagão nos próximos 5 anos de 200 mil pessoas formadas. Isso nós estamos falando nesse país aqui de pandemia, tá? O artigo é agora. Se nós vamos ter 200 mil profissionais a menos, nós não vamos conseguir crescer. Então, mas eu não gosto disso. Ok, você não gosta, mas será que os teus parentes não gostam? Será que algum filho teu não gosta? Já mostra o caminho. Olha, vai para a área de informática, que a tendência é crescer. É extremamente importante você estar ligado no que está acontecendo no mundo e sempre pensando para frente. Não pensa pequenininho para daqui a 1, 2 meses. Tá? Pensa para frente. Essa pandemia veio mudar completamente a forma da gente encarar tempo, concordam? Esse ano foi todo esquisito. Se vocês notaram, ou pelo menos é o que eu observo aí com os comentários, esse ano voou, apesar de a gente ter ficado trancado. E, na minha opinião, ele já tinha que ter acabado e sido resetado para reinicializar, porque foi uma bosta. Né? Para mim, foi extremamente produtivo. Na verdade, o ano já acabou, né? Na realidade. Agora vem a eleição, né? Sim, vem a eleição. Aí querem começar as aulas agora em novembro. Cara, o que as crianças vão aprender? Se parar para analisar... Não vão aprender nada. Não tem? Já perderam o ano letivo desse ano. Já esqueceram o que foi ensinado no ano anterior. O negócio é começar de novo no ano que vem. Isso se a gente ainda não estiver na mesma situação, né? E vamos estar, tá, Sueli? Porque sem vacina... O que a gente tem que ver é a maneira que as coisas ocorram, né? Foi o que eu li ontem, umas semanas atrás aí, que parece que a previsão é que a gente tenha um ano de 2021 um pouco pior que esse ano ainda. Não, isso não. Em termos de crescimento econômico, vai ser melhor. Porque o mundo cresce e a gente cresce junto. Sim, mas eu tô falando no sentido dessa pandemia. Não. Porque à medida que as pessoas vão se contaminando, você vai criando a imunidade. Só que o problema é quem é que você quer que morra nesse meio do caminho? Então, assim, as crianças vão voltar para a escola, mas as escolas não podem receber todas as crianças ao mesmo tempo, como era no passado. Elas vão ter que repensar a sua forma de ensinar. Assim, como mãe, assim como muitas mães também estão receosas e não vão mandar as crianças para a escola. Nem os meus também não vão. Exato. Nem os meus. Gente, eu vou dar boa noite para vocês, 22h02. Obrigado por terem vindo. Boa noite, professor. Eu vou mandar para vocês amanhã 2 e-mails. Um com os artigos sobre patrimonialismo e um outro que vai servir mais para quem não apareceu no dia de hoje, com alguns artigos sobre políticas públicas, porque esses vão ter que fazer resenha dos artigos para poder ganhar nota. E aí vão ter que ser 2 artigos para resenhar. Paciência, a vida é feita de escolhas e a gente está aqui para decidir o que é. E aí, por favor, para a próxima semana, então, procurem ler pelo menos um artigo sobre patrimonialismo, tá bom? Beijos grandes. Eu acho que você foi o único que não deu trabalho ainda, né, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Até. Até.